Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Relatório da CPI é favorável ao afastamento do prefeito Ricardo Raimundo. A Câmara fará uma sessão especial para decidir. Tupã tem 2.841 casos confirmados de dengue e 890 esperando resultados. A sexta morte por complicações da dengue ocorreu no final de semana. Familiares, autoridades e convidados participaram do lançamento da terceira edição do projeto Atirador Mirim. Servidores municipais e prefeitura estiveram reunidos, mas ainda não definiram o valor do reajuste, que deve ser escalonado por faixas salariais. Nós vamos conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. A comissão processante da Câmara Municipal, que analisa um dos 4 pedidos de impeachment do prefeito Ricardo Raimundo, apresentado pelo advogado tupaense Pena Castro, aprovou o relatório favorável ao prosseguimento da denúncia, ou seja, o impeachment do prefeito. O presidente da Câmara terá agora que marcar uma sessão extraordinária para que o relatório seja discutido e votado. O prefeito poderá estar presente e apresentar a sua defesa. Mais detalhes na reportagem de Tiago Petenucci, com imagens de Jonathan Barbosa. A comissão processante, instituída para apurar eventuais irregularidades cometidas pelo prefeito Ricardo Raimundo, denunciadas pelo advogado André Braga, aprovou a procedência da denúncia. Segundo o relatório, que foi aprovado por 2 votos contra 1, o prefeito teria infringido o princípio constitucional previsto no artigo 37, que exige eficiência de todos os governantes. O presidente da comissão, vereador Amaury Mortágua, falou sobre a conclusão dos trabalhos. A comissão, depois de feito toda a instrução, analisado todas as provas, concluiu hoje pela improcedência do princípio da legalidade. Não há nenhuma prática daquelas que foram apresentadas, porque também é preciso ressaltar que a comissão só analisa as práticas que foram relacionadas. A gente não pode sair fora desse esquema legal que determina que você tem que analisar o que foi proposto. Então, o que foi acusado, portanto, dentro dessas acusações que estavam em relação ao princípio da legalidade, foram considerados improcedentes. Não tem base para a continuidade dessas acusações. O segundo princípio era o princípio da moralidade, que também trazia lá as 5 ou 6 práticas consideradas ilícitas pela denúncia e que a comissão também analisando, estudando, decidiu por unanimidade que não são suficientes, então pela improcedência também com relação à acusação contra o princípio da moralidade. E por último, era o princípio da eficiência. E foram elencadas lá várias práticas, entre elas a questão da dengue, a questão da enchente da Vila Marajoara, a questão das ruas, dos buracos nas ruas, enfim, uma série de questões, e a comissão, por sua maioria, por 2 votos a 1, 2 votos favoráveis do vereador Charles e meu, e um voto contrário do capitão Neves, decidiu pela procedência da desobediência com relação a esse princípio constitucional da eficiência. Agora, está sendo encaminhada ao presidente da Câmara e deverá ser marcada uma sessão específica para tratar deste assunto, onde a Câmara, então, é que votará. A cassação ou a não cassação do prefeito não é decidido na comissão. A comissão analisa a procedência ou não das acusações. De tal maneira que pode até parecer esquisito para quem não está acostumado, né? Que um vereador vote pela improcedência na comissão e depois pode votar pela cassação no plenário.
Ou vice-versa, ele pode votar pela procedência na comissão, mas depois entender que, apesar das alegações serem procedentes, elas não seriam graves o suficiente para cassar o mandato e em plenário não votar pela cassação. Então, na verdade, a votação de cassação ou não do prefeito é feita pela Câmara, pelo plenário da Câmara. O que a comissão faz é instrumentalizar, é apurar as denúncias, apurar as acusações e ver se essas acusações têm base, têm semelhança com a realidade, enfim, fazer esse trabalho de apuração. Relator da comissão processante, o vereador Charles dos Passos, votou pelo andamento da denúncia. O relatório foi entregue na manhã de hoje, também foi votado a sua redação e também os seus fundamentos, e foi aprovado pela comissão para fazer parte como relatório da própria comissão. Então, o meu relatório hoje é o relatório da comissão, foi votado pela maioria, né? Eu e o vereador Amaury votamos pela procedência da quebra do princípio da eficiência por parte do Poder Executivo Municipal e o capitão Neves votou pela improcedência desse quesito. E, na verdade, a eficiência está mais que demonstrada, que não está sendo seguida pela administração, isso que nos embasou. Todas as testemunhas que foram ouvidas em relação a muitos fatos narrados na denúncia pelo denunciante corroboraram com toda essa questão de eficiência ou ineficiência. Então, o relatório fechado foi pela ineficiência do Executivo, na prestação de serviço público à população, tendo isso um reflexo que é o prejuízo à nossa população. Por isso que nós nos baseamos. O princípio da legalidade e da moralidade, pelo nosso ver, não foi afrontado, não foi descumprido pela administração, mas um dos princípios só já basta para que o relatório seja pela procedência e que vá a plenário agora. Então, na verdade, nós só analisamos a procedência ou não da denúncia. A questão de cassação ou não do prefeito é o plenário que decide, são os 15 vereadores, que assim que o presidente marcar a sessão de julgamento, será votado pela Câmara Municipal de Tupã. Membro da comissão processante, o vereador Capitão Neves, votou pelo arquivamento da denúncia. Nós participamos da votação, todos os itens, já falei que isso aqui não procede, o artigo da Constituição, mas é claro que não houve uma boa administração em algum item. Foi por causa disso que nós votamos pela não procedência, né, da ação, mas com a ressalva que houve faltou um pouquinho de ação nessa parte da dengue, do escorpião. Isso é um trabalho que, inclusive, eu como vereador participei juntamente com a administração, com a Secretaria da Saúde, participamos do Vigilância em Ação, participamos de visitas, fomos em locais, inclusive aqui na Câmara Municipal, a equipe da Vigilância em Ação veio fazer aqui na Tribuna Livre a apresentação como uma forma de motivar os vereadores. Então, se há uma falta, existe da nossa municipalidade, da nossa comunidade. E nesta comunidade se inclui o vereador Capitão Neves. Então, nós votamos pela não procedência, pois não tem ações que justifiquem a cassação e o afastamento do nosso prefeito. Mas reconheço algumas falhas, que inclusive até falei que isso é bom para que os vereadores que têm algum planejamento de ser prefeito entendam ao grau de responsabilidade e possa ser sensível à necessidade do munícipe. Então, nós vamos agora esperar que o presidente convoque uma sessão especial e nessa sessão especial nós vamos ver os vereadores que votem sempre pensando em ouvir o cidadão, mas com lisura, transparência, né, responsabilidade e pensem no desenvolvimento das ações de bem comum da nossa comunidade, que é isso que eu avaliei, que a administração tem algumas falhas e eu, como vereador, tenho que participar das atividades para corrigir essas falhas e fazer com que as ações sejam bem feitas. Foram apresentados 4 pedidos de impeachment do prefeito. Um foi recusado, na última semana foi votado pelos vereadores e foi extinto. Este segundo, que foi na verdade o primeiro a ser apresentado, agora com o relatório, pode levar ao impeachment do prefeito. Mas, na sessão desta segunda-feira, os vereadores ainda vão discutir essa questão e será marcada uma sessão específica para este caso.
Caso seja votado o relatório de forma favorável, o prefeito é afastado. Ele pode ainda recorrer à justiça, mas enquanto isso está sendo realizado, ele fica afastado do cargo e quem assume é o vice-prefeito de Tupã. Tupã tem 2.841 casos confirmados de dengue e 890 pessoas esperando o resultado. A sexta morte por complicações da doença ocorreu neste final de semana. Acompanhe. Enfrentando a pior epidemia de dengue da história, Tupã registrou no último dia 17 a sexta morte em decorrência de complicações ocasionadas pela doença. A vítima foi uma mulher de 58 anos, Sueli Raines de Melo, moradora na Vila Barca e que passava por um tratamento de câncer de mama. Sueli estava internada na Santa Casa e seu quadro de saúde se agravou devido à dengue, levando à morte. Com mais esta morte, já são 6 moradores de Tupã que faleceram devido a complicações ocasionadas pela dengue. Um caso de morte ainda aguarda confirmação. Até o momento, números atualizados confirmam 3.082 pessoas que contraíram dengue em Tupã e 790 estão aguardando o resultado de exames. A média são de 630 casos de dengue por mês em Tupã. Provavelmente nesta semana nós já teremos 3.000 casos de dengue confirmados em Tupã, além dos casos quase 1.000 que esperam resultados. É a maior epidemia da história de Tupã e 6 mortes relacionadas à questão da dengue. Nós falamos aqui diariamente que toda a cidade precisa se mobilizar. População, empresas, empresários, poder público, todos precisam atuar para que a gente elimine a dengue de vez do nosso município. Enquanto isso não acontece de fato, existem mutirões que foram realizados nos finais de semana, mas ainda não se chega a um resultado satisfatório. Os casos vão aumentando. Próximo de 3.000 casos, 1.000 casos que estão aguardando, aí quase 1.000, né, aguardando o resultado, vamos bater aí na casa dos 4.000 casos e a gente não vê ainda uma paralisação ou um final da epidemia. Chegando agora o inverno, pode ser que diminua, mas pelos fatores climáticos e não pela intervenção do poder público e também a colaboração da população. É muito triste. 6 mortes na cidade, uma que ainda está sendo investigada, então a situação é realmente preocupante. A dengue veio de forma efetiva para o nosso município e a gente lamenta, né, que isso esteja acontecendo. Nós vamos ver depois do intervalo. Familiares, autoridades e convidados participaram do lançamento da 3ª edição do projeto Atirador Mirim. Servidores municipais e prefeitura estiveram reunidos, mas ainda não definiram os valores para o reajuste, que deve ser escalonado por faixas salariais. Nós teremos ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego. Voltamos já.